segundo ano dessa construção. E Deus começa a tratar conosco na área da intimidade com Ele, amém? Então esse é o ano da intimidade, vamos aprender sobre intimidade, vamos crescer em intimidade, vamos permanecer nessa intimidade com Deus, porque é isso que vai fazer diferença na nossa vida e vai nos levar a viver e a provar a sua boa, perfeita e agradável vontade na nossa vida. Então eu queria que você abrisse comigo, Levítico, nós vamos ler lá capítulo 6, do verso 8 até o verso 13. Hoje o tema da mensagem é o seguinte, não é? Intimidade é fogo aceso sobre o altar continuamente. Você pode dizer comigo? Diga: intimidade é fogo aceso constantemente sobre o altar. Amém? Então vamos ler a palavra do Senhor lá em Levítico, no capítulo 6, do verso 8 ao verso 13. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor disse a Moisés: ordene a Arão e aos seus filhos, dizendo: esta é a lei a respeito do holocausto. O holocausto ficará sobre as brasas do altar toda noite até pela manhã. E o fogo do altar nunca, diga comigo, nunca, diga de novo, nunca poderá ser apagado. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a colocará ao lado do altar. Depois despirá as suas vestes e porá outra roupa ou outras roupas, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar puro. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar. Você pode repetir isso comigo? O fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. O sacerdote acenderá lenha no altar cada manhã. Diga comigo: o sacerdote acenderá lenha no altar a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo queimará continuamente sobre o altar, não deve ser apagado. Amém? Mais uma vez vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, palavra viva, poderosa, Pai, tua palavra que nunca muda, mas a tua palavra que nos ensina, a tua palavra que nos molda, a tua palavra que nos cura, a tua palavra, meu Deus, que nos levanta, a tua palavra, meu Deus, que nos santifica, que nos purifica, porque a tua palavra, meu Deus, ela é um martelo que esmiuça a pedra dura. Por isso nessa noite a tua palavra venha, Pai, ao encontro do nosso coração e nos ensine mais ainda sobre intimidade. Entendermos, meu Deus, que essa intimidade, meu Deus, é uma construção contínua na nossa vida com o Senhor, no nosso relacionamento com o Senhor, meu Deus, e que o Senhor fale com cada filho, com cada filha tua aqui nessa noite. Nós te agradecemos, Senhor, e te damos total liberdade para agir, para falar, para convencer, para trabalhar, para operar em cada mente, em cada coração. É o que eu oro e te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém, e graças a Deus. Amém, queridos? Muito bem. Aqui o Senhor estava falando com Moisés, dando a lei a Moisés. Os irmãos sabem que
Deus, depois que tirou o povo de Israel lá da escravidão do Egito, levou o povo, né, atravessou o mar e levou o povo pelo deserto durante 40 anos. Mas antes disso, Deus traz a lei ao povo. Deus ensina ao povo. A lei, ela serve de régua, ela serve de direção. A lei é muito importante. Então, Deus trouxe a lei ao seu povo, porque uma nação precisa de lei. Quando a lei não é cumprida, quando a lei ela é deixada de lado, ou quando a lei é mal interpretada e etc., os irmãos já sabem o que acontece. Já sabem o que acontece, não é verdade? Então, aqui Deus veio trazer a lei, não é, para o povo dele através de Moisés. Mas no tema que nós estamos ouvindo e estudando, tem muitas coisas para falar, mas nós estamos falando sobre intimidade, é fogo aceso sobre o altar continuamente. O que significa isso? Irmãos, perceba, o sacerdote, diga, o sacerdote. O sacerdote era o responsável por manter o fogo aceso sobre o altar continuamente. E quem eram os sacerdotes? Está escrito aí, né? Para a linhagem lá de Arão, para toda a linhagem, os sacerdotes, aqueles que estavam ali, eles entravam no templo, eles entravam pela porta do átrio, e justamente o altar ficava ao lado direito, logo depois da entrada ficava o altar. Por que, pastor, o altar ficava logo na entrada do templo, ou na entrada do tabernáculo? Por que ficava logo na entrada? Por quê? Porque quando entrava, né, você entrava no átrio, né, já tinha à sua direita ali o altar. Por quê? Para lembrar, Deus queria que o povo entendesse que Ele é santo, 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 e que para entrar na presença dele, e todos que iam ali no tabernáculo desejavam a presença de Deus, desejavam sentir a presença de Deus, eles queriam adorar a Deus, eles queriam oferecer ao Senhor algo, e eles ofereciam no altar o sacrifício, ofereciam no altar o sacrifício. Sacrifício pelo quê? Sacrifício pelos seus pecados. Sacrifício pelos seus pecados. Então eles entravam, ofereciam o sacrifício. Então eles pegavam lá os bois, os carneiros, eles tiravam a parte da gordura, que era a parte melhor, vamos se dizer assim, ali dos animais, e eles ofereciam, colocavam em ordem ali, o sacerdote colocava sobre o altar, e ali era queimado aquela oferta, o fogo queimava aquela oferta, e aquela oferta subia como aroma suave diante do Senhor. E aquelas pessoas que ofereciam eram perdoadas, aleluia, perdoadas, e podiam estar ali, não é verdade? Próximo à presença de Deus, porque ali no Santo dos Santos era só o sumo sacerdote que entrava, mas a Arca da Aliança representa a presença de Deus, e representava a presença de Deus, e só entrava ali o sumo sacerdote, uma vez, né, por ano, para levar ali uma oferta ao Senhor, e ainda assim entrava amarrado com uma cordinha no pé, uma sineta, porque se parasse de fazer barulho, eles puxavam, porque não se entra na presença de Deus de qualquer jeito. Irmãos, e Deus não mudou. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre será o mesmo. Não se tem intimidade com Deus de qualquer jeito. Não se entra na presença de Deus de qualquer jeito. Não adianta, irmão, nós tentarmos, e muitos usam o discurso do amor, não, porque Deus é amor, e porque Deus é amor, então tudo é permitido, tudo pode ser feito, porque Deus ama, Deus entende, Deus compreende. Eu sei que existe certa verdade nessa declaração, mas existe algo muito perigoso
perigoso nela. Pessoas que usam o amor de Deus como desculpa, não é verdade? Para não estar oferecendo no altar aquilo que é devido a Deus. E muitas vezes entra diante de Deus em pecado, com pecados na vida, pecados não confessados, e a situação pode ficar difícil porque Deus não mudou. Deus não mudou. Então eu quero que você perceba algumas coisas. Nós vamos falar hoje sobre isso. Primeira coisa que você precisa entender: o altar naquela época ficava ali na entrada, no átrio, e era para se oferecer o holocausto ali, a oferta para perdão dos pecados. Agora a palavra de Deus diz que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele já veio a este mundo. E ele se chama Jesus Cristo. E ele foi oferecido uma única vez, suficiente, maravilhosa, poderosa. Para quê? Para perdoar os pecados de todo aquele que nele crê. Então significa que o sacrifício já foi realizado. Já foi realizado. E o altar daquele sacrifício foi um madeiro. Foi um madeiro, aonde o sangue foi derramado, aonde ele foi transpassado. Como disse Isaías, ele foi ferido por causa das nossas transgressões. O pecado, o meu e o seu, estava sobre ele. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si os nossos pecados. Amém? Isaías escreveu: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos perdoados. Então, eu quero que você perceba o altar hoje. Qual é o altar hoje? O altar hoje, irmão, o altar hoje é o meu coração e o seu coração. Diga assim: o altar é o meu coração, é o seu coração. Hoje tudo que eu ofereço, eu preciso oferecer no meu coração, e precisa partir do meu coração. Porque Deus não olha a aparência, mas Ele vê o coração. Porque a boca fala o que está cheio o coração. E a Bíblia diz que se de todo o coração nós crermos nele, então nós vamos ser salvos. Então o altar hoje é o meu coração. E a pergunta é: como está o meu altar? E melhor, ou mais ainda, o que é que eu tenho oferecido no meu coração a Deus? O que é que eu tenho oferecido? O que está sendo colocado em ordem sobre o meu altar? O que eu tenho apresentado a Deus? O fogo dele, será que está queimando sobre o meu altar? Será que o fogo dele está queimando dentro de mim, no meu coração? Continuamente queimando dentro de mim? Ou não? Aqui, irmãos, no texto, a primeira expressão que é usada aqui, quando Deus está falando com Moisés, ele diz assim, no verso número 9, ele diz que as brasas, diga comigo, as brasas do altar, olha lá, que o holocausto, aquilo que eu ofereço, vai ficar sobre as brasas do altar toda a noite até pela manhã. Diga assim: o fogo sobre o altar, ele queima de dia
e de noite. De dia e de noite. De dia e de noite o fogo está queimando. É claro, irmão, que tudo no Velho Testamento aponta para o Novo e aponta para aquilo que Deus já realizou em Cristo Jesus. E se nós formos olhar para esse texto, você vai compreender que quando fala do fogo constante queimando, está falando sobre o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo está em mim, está em você 24 horas por dia. Por isso que você vai no Novo Testamento, você vai ver Paulo dizendo assim: não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Porque o fogo que queima no altar, que hoje é o meu coração e o seu, é o Espírito Santo que de dia e de noite está ali trabalhando em nós, falando conosco e recebendo tudo aquilo que nós oferecemos a Ele em obediência, em gratidão, em fé, através do Espírito, através dele. O fogo dele queima constantemente. Por isso a palavra diz: não apagueis o Espírito. Não apague o Espírito. E olha qual é a expressão. Agora você vai entender aqui. Deus está dizendo: o fogo do altar nunca, diga nunca, poderá ser apagado. O fogo do altar nunca poderá ser apagado. É missão do sacerdote. Diga sacerdote. Quem é o sacerdote? Sou eu, você. Nós somos uma nação de sacerdotes. Nós somos o sacerdócio real, a nação santa, o povo separado, adquirido. Gente, presta atenção nisso. É papel do sacerdote, é papel seu e meu, não deixar o fogo apagar. Nunca será apagado. Nunca será. Então o sacerdote diz aqui, a palavra em Levítico, a lei, dizendo que o sacerdote, olha o verso 10. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua. A primeira coisa que Deus está preocupado é de ensinar o sacerdote para que ele entenda que não dá para se oferecer sobre o altar de qualquer maneira. E que uma das coisas que Deus olha muito antes da oferta que eu vou oferecer a Deus, de coração diante dEle, é como que está as vestes do sacerdote. Por isso a palavra de Deus diz que nós devemos nos despir do velho homem, dos velhos costumes, das velhas práticas, e nos vestir do novo. A palavra de Deus diz que Deus nos deu vestes novas, lavadas e purificadas no sangue do Cordeiro. Por isso João teve a visão e viu uma grande multidão de vestes brancas diante do trono e do Cordeiro. Por quê? Porque a veste é importante. Sacerdote, você, meu irmão, minha irmã, nós estamos no ano da intimidade, buscando intimidade. É importante a nossa veste diante de Deus. Muitas vezes a sua veste precisa
ser lavada no sangue do Cordeiro. Você precisa confessar os seus pecados, e Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e te purificar de toda injustiça. Ele é poderoso para deixar suas vestes brancas, veste de linho. Sabe o que significa? A veste de linho, para mim chegar para essa intimidade com Deus, é a primeira coisa que Deus está nos ensinando. Eu preciso pureza e santidade. Diga comigo, pureza e santidade. Porque veste de linho branco significa pureza e santidade. E olha como tudo na Bíblia se liga. Nós estamos falando de uma lei que Deus deu a Moisés lá há muitos e muitos e muitos e muitos anos atrás, mas que continua nova, como se fosse dada hoje. Não porque nós precisamos cumprir a lei, porque nós não temos essa condição, ninguém tinha. Por isso Jesus resumiu a lei em duas: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti. Faça isso e viverás. Parece fácil, resumiu, mas não ficou fácil não. Não está fácil não. Mas qual é a situação aqui, irmão? Pureza e santidade. O que a palavra diz? Sem santificação, diga comigo, sem santificação, ninguém, diga, ninguém verá o Senhor. Para mim ter relacionamento com Deus, eu preciso ver o Senhor. Para mim ter relacionamento e intimidade com Deus, eu preciso vê-lo. Eu preciso ouvi-lo, eu preciso abraçá-lo. Mas a Bíblia é clara que sem a veste, sem o purificado sangue do Cordeiro, não existe intimidade. Eu não consigo nem entrar. Por isso que aqui na lei em Levítico começou com a veste do sacerdote. E o sacerdote põe a veste de linho. Precisava, tinha uma forma de se entrar, até para se oferecer, para se mexer no altar. Sim ou não? E é tão tremendo isso daqui, que você vai ligando, irmão. Deixa o Espírito Santo te ligar. A palavra de Deus é uma só. O velho liga no novo, o novo no velho, porque o novo é o cumprimento do velho, o velho aponta para o novo, e ambos apontam para o Cordeiro e revelam o Cordeiro. Então presta atenção. Ele está dizendo: vestirá sua túnica de linho e calções de linho sobre a pele nua. Então, a primeira coisa, pureza e santidade. Segunda, diga, a veste fala de como o sacerdote deveria servir. Ele deveria servir com constância. Ele deveria servir com dedicação. Além da veste branca, dedicação, constância. O que mais? A veste de linho fala de simplicidade. Diga, simplicidade. E fala da urgência de nós estarmos na presença de Deus. Da necessidade que temos dele.
Amém, queridos? Lembre sempre, sem santificação ninguém verá o Senhor. Nós precisamos entender isso. Então o que acontece? O sacerdote primeiro, Deus já vem e fala para ele como ele tem que fazer, como ele tem que se vestir. E aí diz assim, olha só, ele continua: e levantará, diga comigo, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e colocará ao lado do altar. Primeiro falou dele, da situação dele, da roupa dele. E essa roupa tem a ver com a minha situação espiritual. Mas depois disso, Deus diz o seguinte: olha, aquilo que você ofereceu ontem, você precisa ir lá e tirar a cinza e colocar do lado do altar. O que significa isso, irmão? Eu não posso ficar vivendo a minha vida cristã, não há um crescer em intimidade com Deus, se eu ficar apoiado em certas coisas ou experiências que eu tive lá atrás. A vida com Deus é hoje, a vida com Deus é amanhã. E quando você olha para a Bíblia, você entende isso. Porque Deus mandava o maná e toda manhã caía sobre o arraial. E Deus disse: pegue aquilo que você precisa comer. E aqueles que pegavam mais e tentavam guardar o maná, ele apodrecia, enchia de bicho. Porque o nosso Deus, irmãos, Ele é Deus de novidade. O que a Bíblia diz? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre a nossa vida. O pão nosso de cada dia Ele nos dá hoje. Irmão, nós não podemos ficar vivendo, não pode ser base da nossa intimidade cinza. Não, cinza não pode ser base de intimidade, ou algo que leva a nossa intimidade a um crescimento. Eu preciso estar oferecendo de todo o coração, sempre ao Senhor, todos os dias, o meu coração, como se fosse a primeira vez. Você consegue entender onde eu estou querendo chegar? O Espírito Santo falando aqui através da lei dada a Moisés. O que acontece? Sacerdote, primeiro você cuida da sua veste. Depois, sacerdote, você tem que servir continuamente com dedicação e com simplicidade. Mas você precisa tirar a cinza, porque a cinza faz o fogo da novidade se apagar. Se ficasse cinza sobre o altar, o fogo não continuaria, ele iria apagar. E tem gente vivendo apoiado em algo que fez ou que experimentou, e tudo isso é maravilhoso. A gente tem que guardar do lado do altar, depois tirar, levar para um lugar puro e manter uma consciência pura, relembrando daquilo, tirando as lições daquilo. Mas aquilo não pode ficar ali, eu querer que fogo continue queimando sobre cinza. Sobre cinza. Aquilo que você experimentou lá te trouxe até aqui, mas aquilo que você vai oferecer hoje vai te levar um pouco mais adiante. E aquilo que você vai oferecer amanhã vai te levar a provar um nível maior de intimidade com Deus.
Amém? Nós precisamos tirar a cinza do altar. Será que tem cinza aí no seu altar? E eu gosto, sabe, de um texto, e logo o Espírito me lembrou esse texto. E esse texto, o profeta diz o seguinte: olha, se você ficar apoiado na cinza, só que você passa a viver e a fazer algo que desagrada a Deus, então Deus vai se esquecer, não vai levar em conta aquela oferta que foi queimada, aquela gordura que subiu, chegou diante do altar de Deus. Amém? Mas sim, o pecado, a vida de pecado que você leva agora, isso sim Deus vai considerar hoje. Olha como é sério isso. E aquela cinza, aquela situação que muitas vezes nos apoiamos, vai ser esquecida. Mas se aquele que estava cometendo situação de pecado, uma situação difícil, fazendo coisas reprováveis diante de Deus, mas se arrepende, clama aos céus, clama o sangue do Cordeiro, pede perdão, é purificado, tem as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, e ele passa a oferecer o seu coração, todo o seu coração diante do altar, e ali o fogo começa a queimar novamente. Então o que acontece? Aquela cinza, aquela situação não será mais lembrada, mas sim agora o que ele está oferecendo no altar hoje, a novidade oferecida hoje. Então, querido, retire a cinza. Romanos 6,4 diz assim: viveremos no pecado para que a graça seja mais abundante sobre a nossa vida? Não, não pode ser assim. Vocês que foram crucificados com Cristo e foram perdoados, lavados no sangue dele, vocês devem agora, morreram com ele, ressuscitaram com ele, vocês devem andar agora em novidade de vida. Novidade de vida significa oferecer sempre em ordem o melhor a Deus diante do altar, que é o meu coração. Não é porque, só para você entender, um dia Deus me usou e eu orei por alguém, a pessoa foi curada. Tem gente que fica apoiada naquela cinza o resto da vida, e depois vai aceitando certas coisas, pecados e outras coisas na vida, mas não, eu outro dia orei e a pessoa foi curada. Tudo bem, primeiro não foi nem você que curou, foi Deus que curou, usou você só como instrumento. Mas a questão é, por que nos apoiamos na cinza? Deus falou: tira a cinza todo dia, põe do lado e põe algo novo aí, queima, porque todo dia o meu Espírito vai estar agindo em você e realizando algo novo em você, e me levando e levando você a provar aquilo que Ele tem preparado para você. Mas se tiver cinza lá, o fogo não pega. Eu preciso tirar a cinza. O que mais? Olha aí. Ele diz, lá no verso 12, acompanha comigo: o fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. Aí ele diz assim: o sacerdote, diga de novo, o sacerdote. Você viu que ele usa a expressão sacerdote, falou da questão da roupa, da santidade, da pureza, depois falou a respeito de tirar a cinza.
certo? De tirar a cinza. E depois fala, olha só, o sacerdote acenderá lenha no altar a cada manhã. E sobre ele porá em ordem o holocausto. E sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Irmão, queimará a oferta da gordura, do melhor. Porque aqui significa o melhor. Deus merece o melhor da nossa vida, o melhor dos nossos dias, o melhor de tudo. Porque Ele já deu o melhor dele por você. Deus nunca pede para nós alguma coisa que Ele já não tenha feito. E quando Ele pede para você dar o melhor, é porque Ele já te deu o melhor. E o melhor foi Cristo, foi Jesus vir a este mundo e morrer naquela cruz por você e por mim. Então, o sacerdote acenderá a lenha no altar a cada manhã. Sabe, irmão, Deus falou muito comigo aqui. Diga comigo assim: adicione lenha. O fogo é o espírito, mas como que vai haver fogo se não tem lenha? Diga assim: não dá para o fogo permanecer se não tiver lenha. Sim? Não tem uma música que nós cantamos no acampamento, né? Há um tempo atrás, cantamos aqui na igreja, né? Eu ainda tenho, como é que é? Eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar, não é? Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, tem, irmão? Pode vir queimar, pode vir queimar. Nós temos? A pergunta: temos? Ou é cinza? Ou é cinza? O fogo não pode continuar queimando em cinza. A cinza leva o fogo a se apagar. Deus espera que você hoje o adore como se fosse a primeira vez. Você vê como a palavra se cumpre? O que Deus falou pelo Espírito às igrejas lá? Eu tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Por quê? Porque começou a querer manter fogo aceso em cinza. Não dá. Precisa pôr lenha. Precisa pôr lenha nova. Precisa ter lenha nova todo dia pela manhã. O sacerdote colocava lenha nova. Lenha nova. Aquele amor como se fosse o primeiro. Aquele amor como se fosse o último dia da minha vida. Aquele amor intenso. Aquela entrega. E olha aqui o que diz a palavra. Eu queria que você entendesse. Diga assim: adicionar a lenha faz parte de uma disciplina diária. Diga: disciplina diária. O que é disciplina? O que é disciplina? Você já foi disciplinado? Já? Disciplina
algo que me mantém no foco. Disciplina é algo que me faz andar sem pegar atalhos. Disciplina, irmão, é fundamental à vida. E nós temos muitas disciplinas na nossa vida e geramos essas disciplinas. Nós temos disciplinas no trabalho. Nós temos disciplinas em casa. Nós temos esse tipo de disciplina e passamos para os nossos filhos e ensinamos os nossos filhos a ser uma pessoa disciplinada. O que é uma pessoa disciplinada? Que ela entende os processos, que ela respeita os processos, que ela faz de acordo com a orientação. Ela não brinca com aquilo que é absoluto, que é sério, que não muda e que determina sucesso ou fracasso. As pessoas não disciplinadas têm uma enorme chance de fracassar. As pessoas disciplinadas têm uma enorme chance de prosperar. Tudo na vida precisa de disciplina. O nosso relacionamento com Deus não é diferente. Disciplina é lenha sobre o altar constantemente. Que disciplina? Vou citar uma: disciplina de oração. Quando eu oro todos os dias, eu levanto, eu oro. Eu sento na mesa para almoçar, eu oro. Eu separo o tempo, entro no meu quarto, fecho a minha porta, oro ao meu Pai que está em secreto, e o meu Pai que me vê em secreto me recompensará publicamente. Eu oro enquanto estou trabalhando. Eu peço e clamo aos céus em muitas situações. Eu dependo constantemente de Deus, estou sempre falando com Ele, como escreveu Paulo aos Tessalonicenses, que nós devemos orar sem cessar. Oração é disciplina. Você está disciplinado a orar? Venceu, você ora agradecendo. Está em dificuldade, você ora pedindo direção e pedindo que Deus te ajude numa solução. É isso que acontece com você. Você tem uma disciplina de oração, porque oração é lenha. Leitura da palavra de Deus é disciplina. Eu preciso aprender a ler a palavra e entender que ler a palavra de Deus é colocar lenha constantemente no altar do meu coração. E eu preciso me disciplinar a isso. Eu tenho disciplina de ler. Nós falamos aqui, todo culto, gente, circuito 4x4, leia a Bíblia, leia 2 capítulos, 3, 4 por dia. Quando você puder, leia mais, vai lendo a Bíblia, leia a palavra de Deus. Por quê? Porque você vai lendo, é disciplina. Disciplina é lenha sobre o altar. Disciplina de oração, disciplina de leitura da palavra, disciplina, olha aqui, do serviço. Olha que coisa, diga, disciplina do serviço. Você é disciplinado a servir a Deus? É ou não? Ou você não tem disciplina de serviço? Ou você não vê a hora de poder servir a Deus?
E não espera ninguém pedir para você, falar, ó, faça isso, faça aquilo, olha, tem isso aqui para fazer. Ó, não, você vai fazendo. Conforme Deus vai mostrando necessidade, você vai se dispondo, você vai se colocando, você vai servindo, você vai fazendo. Sabe por quê? Porque serviço é lenha no altar. Serviço é lenha no altar. Você quer ver outra coisa? Eu vou citar mais uma que não dá tempo. Adoração é lenha no altar. Você tem disciplina de adorar? Você conseguiu fazer alguma coisa que até era simples de fazer, mas quando você terminou, você deu glória a Deus por aquilo? Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me deu vitória, consegui fazer. Eu tinha que colocar esse quadro na parede e o Senhor me ajudou. Eu furei certinho, ficou direitinho, eu prendi o quadro. Louvado seja o teu nome, porque eu pus esse quadro certinho na parede. Eu dou glória a Deus, irmão, pelas coisas simples ou complicadas, ou seja o que for. Eu venci mais um mês, terminei o mês, estou começando esse mês agora de março. E você já começou esse mês levantando a mão e dizendo: Senhor, muito obrigado. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor me deu graça, força e saúde. Estou começando esse mês para a glória do teu nome. Disciplina de adoração. Nas coisas simples e nas outras coisas eu estou sempre adorando, sempre dando glória a Deus. Amém ou não? Vou dando glória. Então, você aprendeu, sacerdote, como que o fogo vai arder constantemente? Primeiro você tem que cuidar da pureza e da santidade das vestes. Segundo, você tem que tirar fora e parar de ficar se apoiando em coisa do passado, mesmo que ela seja maravilhosa, mesmo que o fogo já queimou lá. Você não pode ficar vivendo lá preso no passado. Você tem que partir para aquilo que Deus tem para você, e Deus tem para você muita coisa ainda. A palavra diz: coisa que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem penetrou em coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então eu tenho que tirar a cinza, e tenho que colocar mais lenha, e tenho que colocar a oferta em ordem, e oferecer ao meu Senhor. Amém, irmão? Eu estou fazendo um paralelo aqui, você está entendendo? Eu não estou falando que você tem que viver de sacrifício. Jesus já fez o sacrifício. Mas eu estou falando que para você manter intimidade e o fogo da intimidade aceso, você tem que pôr lenha. E a lenha é disciplina. Que nem hoje, graças a Deus, você está aqui na igreja. Isso é disciplina. Disciplina de vir à igreja, disciplina de buscar a Deus. Isso é lenha no altar. Ir na célula, buscar, servir, se envolver, isso é lenha no altar. É lenha, irmão. Então, nós vamos terminar aqui no verso número 13. O fogo queimará continuamente sobre o altar. Eu quero profetizar, irmão, que o fogo vai queimar continuamente sobre o seu coração esse ano. Que o fogo do Espírito vai queimar continuamente no seu coração esse ano. Eu vou repetir: o fogo do Senhor vai queimar continuamente sobre o seu coração esse ano, porque Deus está te fazendo um servo e uma serva disciplinado, e você vai estar sempre oferecendo, colocando lenha sobre o altar todo dia. Todo dia. E Deus diz: não deve ser apagado. Eu quero terminar essa mensagem, nós já vamos orar.
Eu quero terminar com uma palavrinha que se chama negligência. Diga comigo, negligência. Ela parece uma palavra pequena, é meio esquisita de falar, mas é uma palavra que pode trazer sérios problemas à vida do cristão. Eu não posso ser negligente. Quando Deus diz lá, e hoje eu tive pensando nisso, e esse versículo é muito importante para a minha vida. Quando Paulo está dizendo a Timóteo, não sejas negligente para o dom que há em ti. Não sejas negligente para a obra que Deus realizou na sua vida. Não seja negligente para o Espírito que é o próprio Deus vivendo dentro de você. Não seja negligente à verdade da palavra de Deus, poderosa e tremenda, que tem sido revelada a você. Não seja negligente. Aquilo que Deus já tem feito na sua vida e fez e te entregou. Eu não podia terminar essa mensagem. Nós vamos orar para esse fogo arder constantemente na sua vida e na minha, durante todo esse ano, não só esse ano, mas durante toda a nossa vida, porque ele não se apagará, não pode ser apagado, e não deve. Não apagueis o Espírito. O Espírito pode estar dentro de nós e só cinza, apoiado naquela cinza, nada de novo acontece, eu não consigo avançar em direção ao que Deus tem, eu preciso tirar a cinza para fora. Agora, qual é o problema da negligência? Olha, quando Deus usa lá a parábola, ele deu o que? 5, diga, deu 5. O que ele deu? Talentos, diga, talentos. Diga, bênçãos, valor, tesouro, algo divino. A gente pode pegar esse texto e pensar em muitas coisas. Deus deu 5, para outro deu 2, e para outro deu 1. Deus deu para todos, mas o que foi que aconteceu? O que recebeu 5 foi e conseguiu mais 5. Diga, não foi negligente. Não foi. Todo dia de manhã ele estava, através da sua disciplina de vida, do seu amor a Deus, colocando lenha sobre o altar, para que o fogo queimasse continuamente, todo dia, colocando lenha sobre o altar, através de oração, através de leitura da palavra, através de jejum, através de adoração, através do serviço, sempre lenha nova. E conseguiu provar mais 5, diga, mais 5. E ainda Deus diz, servo bom e fiel. Foste fiel aqui sobre aquilo que eu te coloquei, agora eu vou te colocar sobre muito mais. Diga, muito mais. Aleluia! Deus sempre tem muito mais para nós. Por isso está escrito, muito mais do que pedimos ou pensamos. Ele vai sempre além. Está entendendo? Nós vamos orar. Mas é importante você entender isso. O que tinha 2 também não foi negligente. Ele foi prudente. E o último, o que ele fez? Foi negligente. A palavra diz servo mau
e negligente. Servo mau e negligente. Porque quando nós somos negligentes com as coisas de Deus, o fogo pode se apagar. E a culpa não é de ninguém, irmão. Não é do altar, não é do fogo. Não, a culpa é do sacerdote. Foi ele que foi negligente. Foi ele que não tirou a cinza. Foi ele que não colocou a lenha nova. Foi ele que não manteve a disciplina. Então eu quero terminar a palavra dessa noite. Eu já estou fechando a Bíblia, já fechei. Irmão, não seja negligente. Lembre, Jesus pagou um alto preço para te fazer um sacerdote dele. Você é sacerdote do Altíssimo. Você foi lavado no sangue do Cordeiro. Você precisa colocar lenha todo dia sobre o altar. E o fogo arderá continuamente sobre o altar. Não se apagará. Mas vai levar você a provar muito mais de Deus na sua vida. Porque intimidade é fogo queimando constantemente sobre o altar. E lembre-se, sempre tem a parte do sacerdote. Sempre tem. Deus sempre cumpre a sua parte. Diga comigo, Deus sempre faz a sua parte. Nós precisamos fazer a nossa. Então, em nome de Jesus, querido, eu queria que você ficasse de pé. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Eu queria que você ficasse de pé. Você que está em casa, ouviu essa mensagem. Jesus abençoe poderosamente sua vida, seu coração. Você, sacerdote do Altíssimo. Quando eu falo sacerdote, estou falando de homem e de mulher, porque para Deus não existe negócio de sexo. Você escolhido de Deus, sacerdote do Altíssimo. Obrigado. Você pode hoje pedir para Deus, Deus, me perdoa. Você pode começar nessa noite, irmão, nós vamos orar agora. Mas você pode começar se humilhando e pedindo perdão para Deus. E dizer, Jesus, me perdoa. Porque primeiro, Senhor, eu estou querendo essa intimidade. Ó Deus, entrando na Tua presença. Ó Deus, com a roupa muitas vezes não é a roupa apropriada. Eu preciso primeiro entender que preciso do perdão. Eu preciso do sangue. Eu preciso ser purificado, lavado no sangue do Cordeiro. Eu preciso crer nisso, eu preciso confessar. Eu preciso vestir as vestes novas. Eu preciso vestir essas vestes brancas lavadas no sangue do Cordeiro. Ele nos deu, a Bíblia diz que Ele nos deu essa veste. E você precisa tomar posse dela. Se é a primeira coisa, então agora, se tem alguma coisa que você precisa confessar, confessa para Ele. Diz, Senhor, eu não sou perfeito e ninguém é. Eu tenho, Senhor, os meus pecados e todos os têm. Mas nós podemos agora, por causa de Cristo, nós podemos agora confessar e pedir, Senhor, me purifica com teu sangue. Me purifica com teu sangue. Por isso que o altar ficava logo na entrada do átrio à direita, porque todos que entravam tinham que lembrar que para estar em intimidade com Deus, a estar ali perto de Deus, na presença de Deus, era necessário que o sangue fosse derramado. Era necessário, irmão, que fosse oferecido no altar. E nós precisamos agora lembrar disso. Peça perdão para Ele. Ele vai te purificar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Peça perdão agora, para que você possa entrar pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus derramado lá na cruz. Nós podemos entrar com ousadia
entraria no Santo dos Santos, na presença dele, mas só por causa do sacrifício perfeito de Jesus. Jesus já fez, você só precisa crer, tomar posse, pedir perdão, tomar posse da veste nova para entrar na presença dele. E depois, irmão, agora começa a tirar a cinza. Se você está identificando, Jesus, quantas vezes eu fiz, Senhor, eu ofereci, o Senhor recebeu. Eu fiz isso diante do teu altar. Naqueles dias que eu estava ali, Senhor, eu estava bem, e eu ofereci isso, ofereci aquilo diante do altar. O fogo estava queimando, Pai, mas você precisa tirar a cinza, irmão. Tira a cinza fora. Nós não vivemos de cinza, nós vivemos do fogo. Nós vivemos do fogo. É do fogo do Espírito Santo. É do fogo dele na sua vida e na minha vida. É da presença dele na sua vida e na minha vida. Então, que você possa tirar a cinza, tira fora. Agradeça a Deus por tudo que ele já fez. Ele é maravilhoso. Ele já recebeu. Quanta coisa você ofereceu, ele recebeu. Mas lança agora. Lança fora a cinza. E agora começa a colocar lenha. Diga: Senhor, me ajuda a ser disciplinada. Me ajuda a ser, meu Deus, diligente. Eu preciso ser disciplinado, diligente. Que toda manhã, coloca lenha nova sobre o altar. Toda manhã, Jesus me desperta, Senhor. Meu Deus, eu preciso ser disciplinado na minha vida espiritual. Eu preciso ser diligente na minha vida espiritual. Meu Deus, me perdoa toda negligência. Eu não aceito mais essa negligência na minha vida. Que ela saia em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu rejeito isso na minha vida. Eu não sou negligente, não aceito isso, porque o Senhor me chamou para ser, Senhor, diligente e para ser, meu Deus, disciplinado todos os dias, Senhor, falando contigo, todos os dias me relacionando contigo, todos os dias orando, todos os dias ouvindo a tua voz, todos os dias adorando, dando ao Senhor a honra, a glória, o louvor e toda a adoração, porque o Senhor é digno. Todos os dias te servindo, dizendo: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, eis-me aqui, Senhor, seja feita não a minha vontade, mas a tua vontade. Isso, meu irmão, é colocar lenha, é disciplina diária, colocando lenha constantemente no altar. Então faça isso agora em nome de Jesus, através da sua oração. Deus quer ouvir a sua oração. Antes de eu terminar com uma oração por você, eu queria que você orasse aqui, que você orasse em casa. Irmão, não deixe o fogo apagar. Nada. Jesus disse: você não pode deixar com que nada apague esse fogo. O fogo deve continuar aceso. O fogo não se apagará. Não apagueis o Espírito. Não, irmão, não apague o Espírito, mas se incline para as coisas do Espírito. Meu Deus, dê lugar ao Espírito, ande no Espírito, porque assim, irmão, você tem essa vida disciplinada e lenha vai sendo colocada diariamente sobre o altar. Faça isso agora. Pai, eu quero orar, Deus, pela igreja. Eu quero orar pelos meus irmãos que estão aqui presencialmente, aqueles que estão em casa, aqueles que ainda vão ouvir essa mensagem durante a semana. Deus, que o Senhor venha trabalhar, que o Senhor venha despertar, que o Senhor venha levantar, que o Senhor venha mover, porque chega, meu Deus, eles não foram chamados, meu Deus, para viver uma vida negligente diante, meu Deus, da grandeza da tua obra e de tudo que o Senhor fez por nós. Não, Senhor, desperta o teu povo, meu Deus, desperta os teus filhos e as tuas filhas
para estarem constantemente, Senhor, oferecendo sobre o altar, de maneira disciplinada, de maneira dedicada, a sua dedicação, a sua disciplina, meu Deus, oferecendo diariamente, meu Deus, a Ti, e assim o fogo vai arder, constantemente, Pai, constantemente, e este fogo vai purificando, e este fogo, meu Deus, vai fazendo com que a vida dos Teus filhos, Pai, seja lapidada, seja purificada, meu Deus, e o Senhor vai acrescentando cada vez mais na vida deles, e nessa intimidade eles vão crescendo, produzindo frutos, frutos que glorificam o Teu nome, frutos permanentes, frutos, meu Deus, que revelam que eles são Seus discípulos, que eles são chamados pelo Teu nome. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, eu profetizo aqui nessa noite, esta palavra, esta transformação, esse despertamento, e meu Deus, e eu profetizo o fogo hoje, porque agora, irmão, você pode começar a colocar lenha agora, hoje ainda à noite aqui no culto. Comece a colocar lenha, abrindo a sua boca e glorificando e adorando Jesus, e deixando e falando com o Espírito Santo, e orando em novas línguas, e falando com Ele, glorificando Ele, bendizendo o nome dEle. Você pode hoje começar a colocar lenha, você pode hoje, irmão, porque culto também é uma disciplina que põe lenha no altar. Então agora levante suas mãos e adore a Ele, glorifique a Ele, diga para Ele: Jesus, eu entendi, assim é o meu coração, assim é o meu coração é o altar, é aqui que eu preciso, Deus, todo dia, repabacharaço e anda canto rebalaia, oh glória a Deus, todo dia, a lenha no altar, todo dia, o fogo vai queimar, porque esse fogo, ele é tremendo, ele é santo, esse fogo é majestoso, ele é fiel, ele é poderoso, esse fogo vai queimar todos os dias da sua vida, no seu coração. Então dê lugar a esse fogo, coloque lenha agora, comece a adorá-lo, comece a bendizê-lo e dizer: Jesus, não há ninguém mais importante que o Senhor na minha vida. A minha vida é tua, tudo que eu sou é teu, o meu fôlego, o fôlego de vida que tenho é teu, tudo é teu, a minha vida é tua, eu te amo, não vivo sem o Senhor. Jesus, que o Senhor me leve a essa vida de disciplina, de dedicação, meu Deus, me leva, para que eu me torne um servo diligente, meu Deus, que todo dia pela manhã, meu Deus, coloca lenha, porque as misericórdias vão se renovar, o fogo está ali, só precisa da lenha, e eu ainda tenho lenha, eu ainda tenho fome, eu tenho, Deus, todo dia, porque eu sei que o Senhor sempre tem algo novo, meu Deus, o Senhor vai renovando, Deus, dia após dia, a tua graça maravilhosa sobre a minha vida. Então levante sua mão, adore o Cordeiro, diga para Ele que você o ama, diga para Ele que você quer ser dedicado, disciplinado, e comece a fazer isso agora, não deixe para amanhã, comece hoje. Espírito Santo, oh Espírito Santo, obrigado Espírito Santo por essa noite, obrigado Espírito Santo por essa palavra, obrigado Espírito Santo por falar conosco, obrigado Espírito Santo, porque eu creio que o Senhor está nos revelando, estará revelando durante essa semana ainda, as cinzas ao teu povo, aquilo que é cinza, que precisa ser retirado, que precisa ser levado para fora do coração deles, para fora do altar, deixar de lado, e que
o Senhor vai mostrar, para que o Senhor possa sim, Pai, levá-los, meu Deus, a colocar lenha nova, Pai, sobre o altar. Aleluia, eu profetizo, meu Deus, nesse ano da intimidade, lenha nova, meu Deus, relacionamento, novidade de vida, meu Deus, eu creio, Pai, nós vamos provar daquilo que o Senhor tem preparado para nós, Senhor, e nada se compara àquilo que o Senhor preparou. Por isso nós tomamos posse, não abrimos mão e desejamos aquilo que é teu, Pai, na nossa vida. Se você deseja isso, levante sua mão e agradeça a Deus e diga para Ele: eu tomo posse, Senhor, nessa noite. Diga: eu tomo posse em nome de Jesus. Eu tomo posse, meu Deus, dessa palavra na minha vida. E eu vou viver, Pai, como sacerdote que o Senhor me chamou para ser. Meu Deus, eu vou viver, Pai, ali, Senhor, alimentando a lenha no altar. Oh, xarabacando lamassuriar. Ó Deus, e ali vai haver gordura, Pai. Vai haver gordura, Deus, aonde o fogo vai queimar, Pai. E vai subir, Deus, como aroma suave e agradável diante do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu creio, irmão. Eu profetizo sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. Eu profetizo nessa noite. Eu profetizo sobre a sua vida essa vitória na sua vida, na sua casa, no seu coração, no seu caminhar, como um sacerdócio real, como um sacerdote do Senhor. Eu profetizo isso sobre a sua vida, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Diga graças a Deus e aplauda o Rei, dê glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Amém. Aleluia. Nós vamos terminar, irmão, já passamos da hora. Vamos fazer só uma oração por saúde, vários irmãos aqui precisando. Peço que continue orando pelo nosso irmão Paraná. Ele nem sabe, né, mas graças a Deus, através da nossa irmã Patrícia, né, lá no estadual, nós conseguimos remédio para o Paraná. Vai pegar amanhã, né, conseguiu mais remédio, graças a Deus. Mas o remédio dos remédios Ele já tem na vida dele, amém? Então, foi marcado segunda-feira, os irmãos orem. Segunda-feira, nosso irmão Paraná vai passar por um especialista de cabeça e pescoço, lá no estadual. E eu creio que Deus vai usar a vida daquele homem como instrumento nas mãos do Senhor, para abençoar a vida do servo dele, amém? Então os irmãos orem por isso, em nome de Jesus. Tá bom? Nós vamos orar por ele aqui também, o nome dele está aqui. Libertação, vários nomes. Orar pela nossa irmã Ludmila, lá em São Paulo também, o nome dela está aqui. Continuar orando. Também vamos orar pelo Jorge, né? Está escrito aqui: luto pelo filho. Deus tenha misericórdia e console e fortaleça essa família, né? Uma das piores coisas para um pai, para uma mãe, é ver o filho ir antes dele, né? Então que Deus console e conforte aqui o Jorge, né? Também a Dirlê e família, é isso? Também luto pelo irmão, Dirce e família, luto pelo irmão. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, por esse culto maravilhoso. Obrigado pela tua presença, obrigado pela tua palavra. Obrigado por ter nos escolhido, ter nos separado e ter nos feito sacerdócio real, nação santa, povo separado, exclusivo do Senhor. Obrigado, Deus, pela obra bendita do Senhor na nossa vida. E nós só podemos agora, Pai, como sacerdotes, meu Deus, disciplinados, cheios de dedicação e amor ao Senhor, oferecer sempre, ó Deus, o melhor ao Senhor. Ó Deus, colocando sempre lenha, ó Deus, no altar
tratar do nosso coração, através do nosso dia a dia, das nossas escolhas, para que o fogo do Senhor aumente na nossa vida cada vez mais. E esse fogo agora alcance esses irmãos. Esse fogo agora vai e alcance esses nomes que estão aqui. Visite a Ludmila, Pai, aonde ela estiver. Ó Deus, lá em Osasco, lá em São Paulo, visita a vida dela. Opera um milagre, cura ela, restaura a vida dela. Faz um milagre na vida dela. Em nome de Jesus, o teu fogo pode fazer qualquer coisa. Ó Deus, o teu poder, Pai, pode transformar qualquer situação. Visita o nosso irmão Paraná também, que aqui está, operando sobre a sua vida um milagre. Que o fogo do céu, o fogo consumidor, venha consumir este mal, venha consumir este nódulo, venha consumir, Pai, em nome de Jesus. E que ele seja totalmente restaurado para a glória, e honra e louvor do teu santo e bendito nome. Jesus, vai curando aqui, vai libertando cada nome, cada família. O Senhor sabe o que eles estão passando. Nós não precisamos saber detalhes, mas sabemos que o Senhor é poderoso para fazer um milagre. Realiza o milagre em nome de Jesus. E abençoa também o Jorge, a Dirce e a família. Abençoa, Pai, enlutados agora pela perca de filho, de irmão. Deus, tem misericórdia. Visita agora, consola e conforta. Ajuda agora nessa hora tão difícil, em que palavras não resolvem, mas que a tua mão, a tua graça, o teu favor, o teu consolo, nessa hora, Pai, é único, maravilhoso, suficiente. Ó Deus, é único, Pai, por isso visita agora em nome de Jesus, e sustenta essas famílias, abençoa essas famílias, se revela essas famílias, realiza a tua obra nessas famílias, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Diga graças a Deus. Estende sua mão assim para receber a confirmação da bênção. Irmãos, igreja de Cristo Jesus, que a graça maravilhosa do Salvador, o amor de Deus, o nosso Pai, a presença doce e maravilhosa do Espírito Santo, esse fogo que arde constantemente sobre o altar do seu coração, arda sobre o coração da igreja, aqui em Bauru, em São Paulo, espalhada pelo Brasil, espalhada pelas nações, hoje e para todo sempre. Se você crê, diga amém. E graças a Deus. Deus abençoe. Dá um abraço no seu irmão, na sua irmã que está de um lado do outro. Abençoa a vida dele em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos que estão em casa. Vai na graça e na paz. Até a próxima, querendo Deus. Deus abençoe.